Saiu agora! Greve cancela jogo do Flamengo, Pedrão! Calma, todas as informações sobre essa situação que está acontecendo aqui na Argentina, diretamente da Argentina, negócio fechado. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, Brunegro! Vamos às notícias do Flamengo! O torcedor rubro-negro aqui diretamente da cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, pessoal. Pois é, o elenco do Flamengo está preparado aí para o lanche reforçado às 6 horas da tarde. Às 7 horas da noite o Flamengo vai seguir em direção ao estádio, tá? Lá Fortaleza, até o bairro de Lanús, né? Lanús que é conhecido como o maior clube de bairro do mundo. Pois é, eles alcunham assim a equipe Granate, né? A saída de volta para o Rio de Janeiro, o avião do Flamengo decola ali por volta das 3h20 da manhã, chegada prevista às 6h20 da manhã no Aeroporto Internacional da cidade do Rio de Janeiro, pessoal. Essa é a informação inicial que nós temos. A Conmebol fechou uma parceria com o canal Gold para a exibição da Recopa Sul-Americana para 55 países da Ásia, Europa e Oceania, pessoal. Pois é, muitos países envolvidos aí nessa transmissão, apesar que o fuso horário atrapalha demais, né? A gente já conversou em relação a essa situação. O mesmo país não vence a Recopa Sul-Americana em edições consecutivas desde 2017, após o Racing ser campeão em 25 sobre o Botafogo. O Lanús representa a Argentina contra o Flamengo. A última vez que isso aconteceu foi na sequência 2015 e 2016, quando o River Plate venceu o São Lourenço, que também é aqui da Argentina, e o Santa Fé, que é da Colômbia. Desde então, nenhum time conseguiu vencer 2 vezes seguidas o troféu da Recopa Sul-Americana, né? O mesmo país, né? Melhor dizendo. É um dado bom aí pro Flamengo, mas não é isso que vai decidir, né, gente? Evidentemente que não é isso que vai decidir, é o que a gente vai ver dentro do campo e hoje também, porque não pode levar um resultado ruim pro Maracanã, não. Sem salto alto, joga sério, com raça, com gana, entende? Pessoal, o Bruno Henrique voltou atrás no quê, Pedrão? Em relação à sua apresentadoria após, no final do ano de 2025, ao final do Campeonato Brasileiro de 2025, o atleta Bruno Henrique, o BH, nosso querido BH, ter dito, considerado pelo menos a possibilidade dele se aposentar, né? Ele rechaçou essa situação e disse: acho que não, conversei com meu staff, agora não é prioridade, falei ano passado, mas não com esse intuito, quero continuar jogando enquanto eu conseguir, enquanto eu quiser. Cara, eu adoro o Bruno Henrique, é ídolo do Flamengo, mas nas últimas partidas vem deixando a desejar. Não sei se trata, de repente, já de um ocaso por parte aí do jogador, mas enfim, vamos ver como é que essa situação vai se dar, né, no transcorrer dos jogos. Mas as últimas partidas do Bruno Henrique, não posso negar que são bem preocupantes, viu? Espero que, se ele entrar dentro de campo hoje, naturalmente ele faça uma boa partida. A gente tem aqui um mapa da mina do Lanús, tá? Os principais jogadores do Lanús aqui no Marcelino Moreno, não é o Marcelo Moreno, hein? Rodrigo Castilho e Sálvio são as principais referências do time do Maurício Pellegrino, que já treinou o Manchester City da Inglaterra. Eles são as primeiras, são as principais referências, e as jogadas se concentram muito pelo centro do campo e eles são muito bons na bola parada, tá? Então é algo que eu acho que o Flamengo precisa tomar cuidado, porque essa zaga do Flamengo tá meio pão doce aí, né? Pelo menos nas últimas partidas, a partir de dados do Dri Bilab, com o desempenho do clube argentino na Sul-Americana 2025, competição que o levou à Recopa desse ano, já mostra potenciais do Lanús, assim como possíveis fragilidades ali do time argentino. O primeiro ponto para a comissão técnica do Felipe Luiz é se atentar que o Lanús
não costuma pressionar a saída de bola, tá? Na última edição da Sul-Americana, a equipe não figurou sequer entre os 20 times que pressionaram mais o portador da bola em termos percentuais. Na prática, isso tende a oferecer mais espaço ao Flamengo para construir as jogadas. Entretanto, o Flamengo vem cedendo muito contra-ataque para os adversários. Se o adversário está um pouco mais recuado, é porque ele vai vir para o contra-ataque com tudo e o Flamengo precisa estar com um time bem compacto, essa pressão bem encaixada, porque senão realmente a nossa situação pode ficar difícil. Em média, o Lanús passou 64% do tempo, 16 minutos e 33 segundos por jogo defendendo em bloco médio. Quando o adversário tinha a posse de bola, a média da competição foi bem inferior, 19 minutos e 30 segundos. Já no bloco alto, marcou apenas 15% do tempo, segundo os dados trazidos da última edição da Copa Sul-Americana, que o Lanús foi o vencedor, venceu a equipe do Atlético Mineiro. Então são alguns pontos aí que o Flamengo naturalmente tem que tomar cuidado para a partida de logo mais às 9h30 da noite, horário de Brasília. O Flamengo já disputou a Recopa Sul-Americana em 3 oportunidades, venceu a primeira que participou, empatou por 2-2 na altitude contra o Del Valle, depois venceu o Del Valle por 3-0. Em 23, o Flamengo perdeu na altitude, ganhou no Maracanã, foi para pênalti, o Flamengo perdeu por 5-4 nos pênaltis, aquela vergonha que o Flamengo passou. E em 2026 o Flamengo volta para enfrentar a equipe argentina do Lanús, podendo se tornar aí bicampeão da Recopa Sul-Americana, conquistando mais um título para a galeria de troféus, internacionais, né? O Flamengo tá aí bem próximo de alcançar o São Paulo em relação a troféus internacionais. Espero que o Flamengo realmente consiga, né, essa situação, tá? A diferença econômica, tá, entre Flamengo e Lanús. Aqui na Argentina eles falam muito, eles têm dinheiro, eles estão se engajando muito nesse sentido. Então o Flamengo, os caras estão mobilizados. O Flamengo de maneira nenhuma pode se dar ao luxo, tá, de jogar de pezinho mole. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, 4 horas da tarde, mais ou menos, 5 horas, a tendência é que tenha jogo. O jogo está mantido. Mas andando hoje pelas ruas de Buenos Aires, muitas lojas fechadas, tá? O Sindicato dos Trabalhadores convocou uma greve, tá? Transporte público nenhum está funcionando. Você não vê ônibus, tirando os modelos executivos, né, que são contratados ali particularmente falando, o transporte público está paralisado. Não tem ônibus, não tem trem, não tem metrô, não tem nada, tá? Até estava assistindo um programa, estava num café ali, estava assistindo um jornal na TV aqui e não tem nada. O que impede até de muitos trabalhadores irem ao trabalho, né, aos seus respectivos trabalhos. Vários voos de rubro-negros que estavam no Rio de Janeiro com a expectativa de chegar hoje aqui na Argentina foram cancelados, tá? Eu conheço muita gente que estava vindo para cá, só que na hora, cancelou, porque parou tudo. Nesse momento não tem voo saindo daqui para ir para o Brasil, nem do Brasil, saindo do Brasil para vir para cá. Tá tudo paralisado. Não sei se exatamente o aeroporto está paralisado. Acredito que não, porque tem outras atribuições lá que são vitais também. Ou se está paralisado, né? Isso aí eu não vou dizer porque eu não sei, eu falei sindicato, mas na realidade é a Confederação Geral do Trabalho, que foi aderida por parte da população, não foi aderida pela totalidade, tá, da população. Voos também foram cancelados ao longo dessa quinta-feira, né, como eu falei, e o voo do Flamengo é fretado às 3h20 da manhã, só que é aquilo, os operadores do aeroporto, naturalmente, eles precisam estar trabalhando. Se não tiver operador no aeroporto, não tem como o avião decolar, pode ser fretado, pode ser, não tem
Tem que ter o cara do raio-x, tem que ter o cara lá que faz, né? Como é que é o nome do rapaz lá que ajuda a manobrar o avião, né? Aí tem aquele carrinho que empurra o avião, aquela coisa toda. Então, assim, não é só o piloto, o comissário de bordo, os comissários de bordo e vão embora. Não é assim. Mas, a priori, a partida está mantida, tá uma animosidade muito grande, cercaram ali a Câmara, tá? Eu pude ver a Câmara aqui de Buenos Aires, há muita polícia na cidade, tá? Muito trânsito, tá um caos, tá? Vamos ver, né? A Conmebol, inclusive, fez um alerta para que os torcedores cheguem cedo ao estádio La Fortaleza, porque senão podem encontrar problemas ali para chegar até o estádio. O Flamengo acredito que não, porque é um serviço particular contratado, né? Inclusive, o Joel Richard, que é um jornalista argentino, falou sobre essa situação e disse: tem problemas de logística para viajar, acho que o Lanús tem vantagem de jogar em casa, as manifestações podem dificultar a chegada de torcedores ao estádio, mas o futebol é diferente, é outra parte. Então, segundo ele, está mantido, tá? A partida entre Flamengo e Lanús. Mas a qualquer hora a gente, de repente, entra até com um plantão urgente aqui para dar informação para vocês. Espero que não cancele a partida, espero que não cancele meu voo amanhã de tarde, né? Senão eu vou ter que ficar aqui também, e aí vamos ver para quando eu vou conseguir passagem. Mas nós estamos aí com o Flamengo, não tem esse caô não, tá? Não tem tempo ruim, não. Pessoal, a UEFA, tá? Não irá se opor à expansão da Copa do Mundo de Clubes, que deixará de ter 32 equipes e passará a ter 48 equipes. O acordo com a FIFA foi fechado após a entidade garantir que o torneio seguirá sendo disputado a cada 4 anos. O Flamengo, vai lembrar, já está classificado para a próxima edição, que vai acontecer em 2029. Ainda não se tem o lugar exatamente aonde será realizado esse torneio, né, que o Flamengo participou, a Copa do Mundo de Clubes, venceu o Chelsea, foi eliminado por Bayern, enfim, aquela situação toda que a gente viu, beleza? Ó, uma outra informaçãozinha bem bacana sobre a Recopa Sul-Americana é que os últimos 10 gols marcados na Recopa foram por 5 nacionalidades diferentes. A Argentina, Bruno Suculini, Matias Zarate, Luciano Vieto, Adrian Martínez, Mateu Carabarral. Do Brasil, Danilo, tá? Da Colômbia, John Arias. Paraguai, Alex Arce. E Uruguai, Georgian de Arrascaeta, tá? Esse Danilo aqui não sei se é o nosso Danilo que tá hoje, tá? Mas, enfim, vamos torcer para que o nosso Danilo faça, né, gol hoje de cabeça. A gente sabe que ele é bom na bola aérea, porque o Flamengo naturalmente vai precisar da bola aérea, porque o time argentino explora bastante essa situação, beleza? O campeão argentino do ano passado foi Estudiantes, viu? Estudiantes, esse que foi eliminado pelo Flamengo nos pênaltis, aquela situação complicadíssima que a gente viveu no ano passado, mas acabou que deu tudo certo. José Boto fala sobre dificuldades no mercado de transferências e afirma que o Flamengo busca jogadores de outro nível. E ele diz: jogadores europeus e jogadores brasileiros na Europa e que ainda veem um retorno ao Brasil como um projeto de carreira. É uma situação de mercado que o Brasil, embora tenha evoluído muito nessa parte de atrair jogadores, ainda não tem muita força. O problema é que atingimos um nível muito alto, o nível em que só esses jogadores é que nos servem, disse José Boto. Pois é, Boto, mas, cara, a gente tá precisando de um atacante, não precisa exatamente o cara ser titular, não enxergo isso como desculpa, porque o Flamengo... Isso aí, velho, é desculpa. Me desculpa, porque o Botafogo mesmo contrata jogadores aí que muitas vezes vem desconhecido, tudo bem que não vem baratinho, mas também não vem absurdamente caro, e são jogadores que acabam servindo ali pro time do Botafogo, e o Flamengo hoje só tem um atacante, né? É um atacante que o nosso treinador de vez em quando não coloca, né? Então, velho, tem que dar um jeito aí, velho. O Flamengo precisa, naturalmente, da contratação de um jogador. Felipe Luiz é sincero sobre alcançar patamar histórico no Flamengo com o título da Recopa Sul-Americana.
Ele falou, né, negócio de igualar o Carlinhos, né? Perguntaram a ele que vai igualar o Carlinhos Violino, né? Um dos técnicos mais vitoriosos da história do Flamengo, aquela coisa toda. E ele falou: não interfere em nada eu igualar o Carlinhos Violino. Sou igual independentemente de como jogador ou treinador, sempre quero ganhar o próximo jogo, foi a minha rotina, fazendo o melhor possível para vencer, disse o Felipe Luiz, que já tem 5 títulos conquistados como treinador, né, do Flamengo: Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025, Carioca 25, Brasileiro 25, Libertadores 25, Jorge Jesus também tem 5 títulos, empatado também com o Flávio Costa, que tem 5 títulos. O Carlinhos Violino tem 6 títulos, né? Saudoso Carlinhos Violino, que fez tanto sucesso, né, com a camisa do Flamengo. Não está mais entre nós, um cara que contribuiu bastante para a história do Clube de Regatas do Flamengo. Agora, gente, eu acho meio injusto, tá? A gente traçar qualquer tipo de paralelo, qualquer tipo de comparação, viu? Porque é outro tempo, sabe? O Carlinhos Violino, pô, tinha um Flamengo ali, tudo bem, Copa União de 87, era um super Flamengo, mas na década de 90 um Flamengo já complicado, teve ali um solavanco em função... Como é que é o nome daquela empresa mesmo, rapaz, que ajudou o Flamengo a contratar jogador na década de 90? Esqueci o nome da empresa, rapaz. Sei que tem uma empresa de marketing, esqueci o nome da empresa. A galera mais velha vai saber aí, né? Um pouquinho mais experiente a galera vai saber. Eu sei, mas me fugiu o nome. O nome Trafic, era Trafic? Não tô lembrando, bota aí que eu quero lembrar. Então, assim, de marketing esportivo. Hoje é um Flamengo organizado. Hoje é um Flamengo com CT bonitão. Hoje é um Flamengo que contrata um jogador por 42 milhões de euros. Hoje é outra história. Naquela época, velho, hoje é outra história da carochinha. Não tem nada a ver, sabe? Então, acho injusto com o Carlinhos Violino a gente fazer esse tipo de comparação, tá? Flamengo pretende renovar contrato de Everton Cebolinha, que fura a fila e busca valorização. O clube ainda não tem 100% acordado, tá? Entretanto, Flamengo e Everton Cebolinha estão vivendo o último ano de contrato com o desejo de extensão da relação. O Flamengo, pelo menos as informações que saiu, né? Saiu no Globo, não pretendia renovar o contrato dele, mas, cara, o cara tá jogando demais, vem representando bem o Flamengo dentro de campo e o Flamengo tá avançando nesse sentido. Cebolinha só nesse ano tem 4 jogos como titular da ponta esquerda do Flamengo, o Samuel Lino tem 3, e não importa, mas o Lino foi mais caro, dane-se, o que importa é o cara que tá jogando mais, é o cara que tá entregando mais para o Flamengo. Então eu acho que a gente tem que pensar desse momento. Vale lembrar que Everton Cebolinha poderá assinar um contrato com outro clube a partir do segundo semestre, porque faltarão apenas 6 meses para que o seu contrato expire com o Clube de Regatas do Flamengo, né? O camisa 11 tem mercado no Brasil e fora do país e o bom momento pode influenciar o futuro, segundo o GE. Nessa janela ele entrou na mira do Cruzeiro, mas a negociação que envolvia o Caio Jorge pelo Flamengo acabou não avançando. O Fluminense também recentemente demonstrou interesse, mas o negócio está encaminhando, está tudo indo ao encontro, tá? Negócio praticamente fechado aí, a renovação do Everton Cebolinha, beleza? Meus amigos, o negócio é o seguinte... Existe hoje um debate e um dilema muito grande, que é o Flamengo fazer um esforço para contratar o Luiz Henrique ou o Flamengo contratar efetivamente o centroavante. Olha, eu contrataria o Luiz Henrique. Que isso, Pedrão? Mas você fala toda hora de centroavante, mas o Luiz Henrique é jogador determinante. Luiz Henrique, o cara vai decidir para você ali na ponta direita. Sabe? É um cara que faz toda a diferença. Não obstante a dificuldade de contratar. Mas existe esse debate hoje. E você? Deixa aí embaixo nos comentários, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.